Olá, seja muito bem-vindo a mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. Nesse episódio a gente vai falar sobre terapia ortomolecular. É um tema muito legal. Por mais que você não conheça, sugiro que você fique aqui porque é muito bacana. Mas antes, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas. Vanessa? Pois é, esse assunto aí é tão incrível, né? E a gente tá com uma pessoa, um profissional aqui fera no assunto, que é o Dr. Rafael Porto. Ele é médico cardiologista e ele vai falar aqui sobre esse tema aí incrível, terapia ortomolecular. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Bem-vindo. Obrigado André, obrigado Vanessa. Primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente esse convite, né? De poder estar falando de um assunto que muita gente ainda não entende, não sabe do que se trata, né? É verdade. É isso que a gente gosta aqui, né? De trazer à tona os assuntos bons para as pessoas, né? Às vezes ela pode se cuidar com coisas que ela tem perto dela e nem imagina como usar aquilo, né? E muitas vezes ela acaba usando de forma errada, né? Isso, pois exatamente. Isso é que é o pior, né? Isso é muito ruim, né? A gente estava falando antes de começar exatamente disso, né? Bom, mas tem muito assunto bom pela frente, vamos começar do começo. Então, o que seria a terapia ortomolecular, né? Eu acho que é legal deixar bem claro, porque tem gente que acha que é uma coisa e é outra, então vamos começar do começo. A terapia ortomolecular ela é uma prática que ela visa a prevenção, então ela atua antes do surgimento da doença. Então, através de exames laboratoriais, através de uma avaliação clínica do paciente, conversando, escutando as suas queixas, a gente consegue determinar o risco dele desenvolver determinada doença e com isso agir, né? Através de vitaminas, minerais e antioxidantes, a gente atenua esse desgaste, né, que é o estresse oxidativo, que está relacionado à inflamação também, que atualmente hoje a gente já sabe que é o principal causador de doenças. Então a gente atua corrigindo essas rotas metabólicas do nosso corpo, para a gente estar aqui, para a gente poder respirar, para a gente obter energia. A gente tem várias rotas bioquímicas e essas rotas elas têm que estar em perfeitas condições, em harmonia, né? Não pode estar faltando nada para que essas reações químicas aconteçam no nosso corpo. E quando ela ocorre de forma errada, a gente se torna vulnerável ao surgimento das doenças, sim, né? Sim. E aí você falou de exames laboratoriais, né? Quais são os exames que são feitos, né? Pedido para o paciente fazer para ter um diagnóstico, alguma coisa assim. Então, isso é importante mencionar que a gente pede, eu como médico, a gente pede exames além dos convencionais, né, que o médico clínico pede. Na ortomolecular a gente vai medir estresse oxidativo, a gente vai medir inflamação, então a gente pede exames bem específicos, como PCR ultrassensível, gama GT, que é um exame que a gente mede a oxidação do paciente, interleucinas, a gente pode pedir também marcadores tumorais, então a gente pede exames assim, exames hormonais também, né? Não rotineiramente solicitados pelo clínico geral. Não aqueles tradicionais, isso, né? não, além Fezes, além dos tradicionais, mais específico, né? A gente pede esses exames mais específicos com um olhar preventivo, né? Porque não estar doente não significa estar saudável. Olha que interessante. Essa é uma boa. A gente fala que a pessoa sã não fica doente, mas também não estar doente também não significa exatamente. Que você está saudável. A doença, na verdade, a gente tem que olhar para a doença como a ponta do iceberg. Né? Certo. Essas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, elas são doenças que demoram 10 anos para surgir, né? Sintoma. Isso, sintoma, exatamente. Ela já está dentro de você ali, você nem imagina. Quando você está olhando o sintoma, uma hipertensão, por exemplo, você está olhando a ponta do iceberg. Mas ela já está ali há anos sendo consolidada, sendo muito bem estruturada, né? Por isso que é difícil tratar. E o paciente ele só busca o médico nessa hora. Então isso é muito ruim. E com a prática ortomolecular, a gente consegue prevenir e agir antes, né? Tá, mas eu acredito que do jeito que o ser humano deixar tudo para a última hora, difícil. A gente sabe que também as terapias integrativas lá na Única, né? A gente é muito
focado também nessa área, e a gente ensina e a gente aprende dos benefícios e da importância de se prevenir, de fazer, né, terapias para a prevenção. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas só buscam quando já está gritando, quando já os sintomas já apareceram, né? E aí a dúvida é, quando já existe uma doença, né, diagnosticado, já foi falado, tá com diabetes, por exemplo, igual você falou, mesmo assim, é possível ainda através da terapia. Se não só na forma preventiva, mas na forma ali de tratamento já, né? Quando já está... Mesmo assim já... Isso, como o próprio nome diz, ela é integrativa. Então, o médico, o ortomolecular, ele não vai tirar, por exemplo, se o paciente já vir a consulta tomando remédios, a gente vai complementar. O próprio nome diz integrativa, é para somar, né? Certo. E muitas vezes a gente consegue tratar também essas doenças isoladamente, só com a ortomolecular, né? Mas em casos que a doença está muito crônica, já muito enraizada, a gente vai ter que lançar mão da alopatia, né? E aí a gente une. Muitas vezes também, André, a gente consegue atenuar os efeitos colaterais da alopatia, né? Sim. Um exemplo clássico é o uso pacientes que estão tomando aí para colesterol, né? A estatina a gente usa coenzima Q10 para prevenir o efeito colateral de dores nas pernas, de mialgia, que é uma queixa muito recorrente no consultório, né? É um efeito colateral do remédio. É um efeito colateral da estatina. O paciente, às vezes, ele tem uma boa indicação, ele tem uma indicação precisa para tomar estatina, mas ele descontinua o tratamento porque ele sente muita dor, ele refere muita dor em membros inferiores, né? E aí, com a terapia ortomolecular, você consegue amenizar esse efeito? Ameniza. Praticamente some, né? O paciente, isso desaparece. Que são os efeitos colaterais do medicamento, né? Você quer dizer, nossa, isso é muito bom saber. E você fala, a terapia ortomolecular, então, ela é... Como é que eu posso explicar para ser mais bem entendido? A pessoa tem que buscar um médico profissional nessa área, capacitado com a terapia ortomolecular. Aí você vai pedir exames. E aí, quando ela vem com os exames, você vai entrar com um plano preventivo. E aí, o que a pessoa faz? São remédios, cápsulas, vitaminas? É basicamente isso, alimentação que muda isso? Na verdade, assim, a da alimentação, eu não passo a dieta, né? Eu encaminho para o nutricionista. Mas geralmente a gente faz na forma de cápsulas, né? Farmácia de manipulação. E aí, que assim, cada paciente tem uma individualidade bioquímica, né? Então, assim, a nossa bioquímica a minha, diferente da sua, que é diferente da Vanessa. Mesmo gêmeos univitelinos, idênticos, eles têm bioquímica diferente, né? Sim. A bioquímica, ela é muito individual. Então, a gente avalia através desses exames que a gente pede, a gente corrige o que está faltando, a deficiência, né? Porque muitas vezes o paciente, ele estar alimentado não significa estar nutrido, né? Sim. Você pode comer um lanche, por exemplo, um fast food, você vai estar alimentado, mas você vai estar com desnutrição. Você não vai ter micronutrientes. E aí esse é o nosso papel ali, a gente corrige, a gente fornece, a gente orienta também em relação à alimentação, estilo de vida. É importante também pensamentos, né? Pensamentos tóxicos e pensamentos negativos, eles também inflamam o nosso corpo. Sim. Então não é só indicar uma dieta com castanha, o paciente restringir o paciente, por exemplo, de comer o que ele gosta e ele ter relações tóxicas no trabalho, ele ficar alimentando sentimentos ruins, que isso a gente já sabe bioquimicamente é devastador para o nosso corpo, né? Nossa, eu ia perguntar isso agora, em relação ao pensamento da pessoa, a energia dela, né? Se também tem a ortomolecular para isso, né? Para a pessoa que está muito para baixo, depressiva. No emocional, né? Emocionalmente, ela consegue trazer mais energia também para ela, né? Porque não é só cura de doença, né? Porque, pelo que a gente estuda, né, nas terapias integrativas, a gente sabe que o que a pessoa pensa, ela sente, como ela está, lá na frente, como a Vanessa fala, né, ela vai se cristalizar numa doença, né? Então, se você já consegue antecipar isso, né? O que ela pensa, ela vai reproduzir isso em sintoma. Isso vai ser direcionado para cá. Essa informação, o ato de pensar, vai ser passado para cada célula, né? E você tem uma alteração hormonal. A gente tem aumento do cortisol, a gente tem aumento da noradrenalina. E esses hormônios, eles inflamam a célula. Porque a ortomolecular, diferente da medicina tradicional, convencional, a gente olha dentro da célula.
E dentro da célula inflamada, a célula começa a reter mais líquido. Essas substâncias alteram DNA, elas promovem a apoptose, que a gente chama que é a morte celular. Então, uma célula que ela ia morrer daqui a alguns anos, ela acaba morrendo antes. Então, isso gera mais inflamação. Então, a gente tem em mente hoje que o pensamento negativo, o estresse crônico, ele é um provedor de doenças, né? Nossa, imagino. Há um tempo atrás, eu sou bem ansioso, né? Eu quero as coisas para ontem, eu quero bem, eu quero perfeito, eu me cobro demais e tal. E aí, volta e meia, acordava de madrugada, essa aqui ficava desesperada. Eu, nossa, tô suando, tô não sei o quê, né? Eu tava mal, aí a gente ia pro médico. Aí fazia eletro, perfeito, não tem nada no coração, nada. Aí aconteceu isso umas 2, 3 vezes. Aí marquei um cardiologista, aí eu fui nele, ele falou, olha, você não tem nada. Seus exames estão perfeitos, o que eu acho que você tá tendo crise de ansiedade. É tudo emocional, né? É minha cabeça que tava causando isso. Aí ele falou, eu vou te dar um ansiolítico pra você tomar. Quando ele falou ansiolítico, eu falei, nossa. Aí ele se curou, nunca mais. Eu falei assim, nem me dá receita porque eu não vou comprar isso, cara. Eu já sei o que eu tenho. Pronto, resolvi o problema. Não que eu parei de ter, mas quando eu tinha, eu já sabia. Falei, putz, é aquilo. Parava, respirava, aí voltava a dormir. Nunca mais eu tive. Só de saber o que era e que eu ia ter que tomar um ansiolítico, sabe? Então, como a nossa mente ela cura, mas também adoece, né? Nossa mente mente, né? Também. É impressionante isso. E esse caso que você relatou é muito comum, né? Vai no médico, ele fala, você não tem nada, mas se você tem um sintoma... Como não tenho nada, se eu tô sentindo isso? Eu fico assim, como não tenho nada? Aí, mas ele soube me explicar perfeitamente. Ele falou, não, você tá tendo crise de ansiedade. Não acusa no exame. Eu falei, putz, é minha cabeça. Falei, é minha cabeça, tenho que relaxar mais e tal. Parou. Então, mas aí agora, né, o que você estuda, isso daí pode estar interferindo às vezes também com o sintoma dele, né? Assim, sintoma de, vamos supor, sua dor que ele tinha, um taquicardia de repente, mas que no exame clínico ali não deu em nada, né? Como ele falou. Mas o que você acha em relação a se ele vai fazer exames mais específicos? Falta o quê? Algum nutriente, alguma vitamina de repente? Na verdade, esse sintoma é uma alteração comportamental. E a gente tem que entender, provavelmente, nesse caso do André, se a gente dosar, por exemplo, uma PCR ultrassensível, pode ser que ela venha alterada, pode ser que mostre algum grau de inflamação. Certo. Porque ele está tendo alguma alteração comportamental, esse sintoma que uma alteração física, né? Uma alteração clínica, uma alteração física. Então, a ortomolecular, ela enxerga isso como uma alteração metabólica, né? E aí é o que eu falo, é antes do surgimento da doença. E não é só tomar o ansiolítico. A gente tem que olhar, André, como que está seu intestino? Como que é seu cocô? Você faz atividade física? Você toma sol? Você pisa na grama? Porque já tem estudos mostrando que todas essas condutas, elas melhoram o diagnóstico, elas melhoram esse sintoma, esse estresse, a ansiedade, a depressão também. Então, essas alterações comportamentais, a gente enxerga isso como uma alteração bioquímica, né? Esse é o entendimento da ortomolecular. Que legal. Sim, muito bom. E o problema é que às vezes aí tem pessoas que se medicam, automedicam, né? De forma errada, no sentido das vitaminas, né? Então, como a gente escuta, vou tomar vitamina C, vou tomar vitamina D, vou tomar aquele lá que tem um monte de vitamina junto, né? Que vem já até em farmácia, né? E isso daí, o que você acha disso? Vamos lá. Não vai arrumar confusão com a indústria farmacêutica. Em relação à vitamina D, a gente vê aí em caixas de supermercado, né? Vendendo como se fosse água, né? Pois é. Então, assim, eu conheço pacientes que se intoxicaram, né? Tem pacientes que vão lá, tomam 50 mil por dia. Tem essa indicação para alguns casos aí, selecionados. Mas é como eu falei, a bioquímica, ela deve ser respeitada. Cada um tem a sua bioquímica, isso é individual, né? Então, assim, em relação à vitamina D, ela pode trazer, se não for recomendada, não for bem orientada essa prescrição, ela pode trazer vários problemas, como até mesmo cálculo renal, aumento da pressão arterial, porque ela tem um dos mecanismos de ação da vitamina D é reabsorver cálcio no intestino e nos rins. E o cálcio, ele é um
um mineral inflamatório para a célula, né? Ele despolariza a célula, pode até piorar um quadro de ansiedade. Nossa. Então, essa suplementação aí de forma não orientada, ela pode ser muito deletéria para o paciente, né? É que nem você falou, né? Você vai preparar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, né? É bem Exatamente. direcionado para ele. Porque acontece muito isso, inclusive na Única, e com as terapias naturais também. Eu quero um floral, pede pra Vanessa, eu quero um floral pra não sei o que, porque a minha amiga tá tomando e pra ela funcionou. Isso eu escuto Mas muito. a causa do seu problema é outro, né? Então você tem que estudar isso, né? Exatamente. E aí às vezes a pessoa toma, não faz efeito, ela, poxa, já não funciona. Claro que funciona, você que não tomou da forma correta, Exatamente. A vitamina D não é para todo mundo, né? E virou uma febre isso de vitamina D. Então a gente tem que orientar aí, sempre que vai passar a vitamina D, qual que é a forma correta? Por exemplo, eu costumo associar a vitamina A junto, porque ela ativa o receptor da vitamina D, né? Então não adianta só se suplementar D. Por exemplo, eu acabo colocando junto nessa forma a K2, porque a K2 é como se fosse um GPS do cálcio. Ela vai direcionar o cálcio reabsorvido pela vitamina D para o osso, porque cálcio tem que estar no osso, e o cálcio pode ir para o tecido mole. Artérias, vasos sanguíneos, né? Em órgãos. Então, quando o cálcio está numa artéria, por exemplo, ele vai gerar inflamação. Gente, que loucura isso. Eu tô vendo ele falar aqui, eu tô ouvindo, aprendendo um monte. Eu tô vendo a fitoterapia. É mais ou menos isso aqui com as plantas. Ele fala a mesma coisa, né? Ó, essa planta é boa, só que ela é boa antes dessa, ou associada com essa, porque senão não faz bem. O chás, as ou ela é boa se a pessoa não tiver aquilo. Que coisa, né? A vitamina D ela tem muitas particularidades, né? E aí a gente escuta muito, a vitamina D tem que estar próxima de 100, mas para quem? É como você falou, né, André? Tem paciente que se ele está saudável, ele não tem nenhuma queixa, os exames laboratoriais deles estão bons, eu procuro manter uma vitamina D acima de 30, ao redor de 30, e tá tudo certo. Agora, faz parte da população de risco, aí quem que é a população de risco? Paciente com doença renal crônica, paciente com osteopenia, gestante, esse paciente eu procuro manter em torno de 40 a 60, porque já tem muitos estudos mostrando que há benefício a gente manter. Então, a gente toma a conduta tudo baseado também em estudos clínicos, né? Em ensaios clínicos. Então, a gente tem essa comprovação científica para prescrever a vitamina D e a gente vai individualizar, né? Sim. Não é deixar a sua 80, a sua próxima de 100, que nem eu escuto muito falar. Caramba. Como é importante, né, a pessoa buscar um profissional qualificado. Eu sempre falo isso, né? Em qualquer área, né? Porque senão você vai no oba-oba ali, no telefone sem fio e sai... Aí fica ferrado e não sabe por quê, né? Não, ela mesma, né? Às vezes está achando que está trazendo saúde. Tô tomando vitamina. Que vitamina? Qual a quantidade, né? Exatamente. Nossa. E aí... Porque eu amo o nome. Única. Não, o indivíduo, ele é único, né? A pessoa, ela é única, realmente. Como você falou, e as terapias integrativas também falam muito isso, né? Os florais, a aromaterapia, a fitoterapia. A gente precisa estudar a pessoa, porque realmente ninguém é igual a ninguém. A causa de um é totalmente diferente da causa de outro. Os exames vão dar totalmente diferentes. E como o profissional tem que ter esse cuidado, né? Lidar com aquela pessoa, né? Cada caso é um caso, tem que estudar o caso daquela pessoa para indicar a melhor opção para ela, né? E a creatina, que também é outra coisa que também, né? Qualquer pessoa sai tomando, principalmente quando entra numa academia, musculação, crossfit, vou tomar creatina. E aí? Exatamente, a gente tem que ver qual que é o objetivo do paciente. Se é um paciente atleta, a gente passa uma dose. Se é um paciente que vai começar a atividade física, a musculação, a corrida, a gente passa uma outra dose. Então, ela tem que ser individualizada. Geralmente, eu costumo prescrever 3 meses e parar 1, né? Essa é a forma correta, para dar um descanso ali para o corpo, né? Procurar sempre aumentar a ingestão hídrica também. E hoje, a creatina, através de muitos estudos, ela está sendo aí preconizada para doenças neurodegenerativas, porque a gente sabe que com a creatina é a forma mais fácil que a gente tem de regenerar a nossa principal molécula de energia, que é a adenosina trifosfato, o ATP, através do ADP, né? Então, a gente sabe que as doenças elas estão relacionadas à inflamação, à disfunção mitocondrial, que é ocasionada por essa falta de energia, né?
Então, assim, a gente hoje, para muitos pacientes, eu costumo prescrever, lógico, eu recomendo que ele faça atividade física, isso é para todos, né? Mas mesmo que ele que ele optar em não fazer, ele tem, muitas vezes ele tem indicação, né, de receber a creatina. Só que de forma correta, Exatamente, né? de forma correta, acompanhada, a gente acompanha também a função renal do paciente, os exames laboratoriais, a gente está sempre ali conversando com o paciente para ver se não está fazendo mal, né? No caso do seu trabalho, assim, como terapeuta ortomolecular, né? Posso falar Isso, assim? Como é que funciona? É uma consulta, eu agendo uma consulta, aí eu vou lá no seu consultório, você vai me pedir os exames, aí eu retorno, indico as vitaminas, eu tomo, e aí eu volto depois, faço o exame de novo, volto fazendo esse acompanhamento, é assim? Geralmente é uma consulta com direito a um retorno, né, em 30 dias. Aí nesse retorno, baseado na sua queixa e nos seus exames, eu vou fazer uma fórmula individualizada. A fórmula sua é só para você, não serve para vizinho. Não vou tomar junto com a esposa em casa. O cachorro. Então, assim, é bem individualizado o tratamento. Por isso que a gente tem resultado, né? Sim. E aí, geralmente, eu peço uma nova consulta depois de 3 meses. Tá, para sentir como é que... Exatamente, mas eu procuro orientar o paciente e dar uma consultoria mesmo, oferecer o conhecimento para o paciente, para ele não ficar tão dependente de mim, né? Fantástico isso. Então, diferente da medicina convencional, aí o nosso intuito não é que o paciente esteja ali sempre no consultório, mas é ele ensiná-lo a caminhar com as próprias pernas, né? Para ele definir o que é saudável, o que faz sentido na vida dele, né? E muitas vezes o que é mais importante também é a gente volta a falar o que eu mais vejo hoje no consultório pessoas que geralmente até atletas, né, que praticam atividade física, que têm uma alimentação adequada, se restringe muitas vezes de comer aquilo, de se alimentar daquilo que gosta, mas mantém relações e hábitos emocionais que não são saudáveis, né? Mantém essas relações. Aí é por isso que eu falo, a gente tem que ver o indivíduo como um todo, muito complexo, né, na sua forma clínica, física, né? Emocional, espiritual, é um equilíbrio. Sim, é um equilíbrio, né? Eu ia perguntar alguma coisa. Então, eu vou perguntar antes. Não, eu primeiro. Guarda a tua pergunta, porque Tá. Eu perguntei, né? Você é médico, né? Cardiologista, e faz você fez um curso de terapia ortomolecular, né? Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Quem pode fazer? Só médico? Não, profissional da saúde, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, pode fazer. Dentista. Isso, dentista pode fazer. Mas aí não abre para um público em geral, assim, como é um caso de um curso livre, por exemplo. Uma pessoa com um nível médio completo não poderia. Como eu estava conversando com a Vanessa, o curso livre seria para orientar as pessoas a realizar a suplementação, né? Porque a gente hoje é uma realidade, as pessoas estão indo no supermercado, na farmácia, elas estão suplementando de forma errada, né? Sem uma orientação. Sim. Não, então, eu quero chegar assim, profissionalmente, eu não posso chegar lá e sem ser da área da saúde e fazer um curso desse para atender pessoas como você. Não. Porque eu não vou poder pedir um exame, não vou nem entender o exame. Mas eu posso fazer para mim. Pode fazer. Para minha família, para a gente ir em casa. Ah, que legal. Ter esse conhecimento, né? Aí, como você disse, eu vou numa consulta, você ensina a pessoa, instrui ela a andar com as próprias pernas. Exatamente. Se eu tivesse esse conhecimento, bom também, né? Muito legal. Sim, muito bom. E aí, que nem, pelo que eu entendi, então, você, nos exames, né, você vai estar ajudando a mostrar para ela o que está faltando, e aí ela iria numa nutricionista, para a nutricionista, em cima dos resultados das vitaminas que estão faltando, os nutrientes que estão faltando, aí a nutricionista vai fazer o cardápio, a dieta, né? Exatamente, porque a alimentação, ela é a base de tudo, né? Não adianta você suplementar num terreno biológico ruim, que está contaminado, né? Não faz sentido, o paciente vai estar gastando dinheiro, isso eu oriento o paciente. Então, ele tem que estar bem orientado em relação à dieta, né? E em relação ao seu estado emocional, geralmente acaba indicando também, quando eu vejo que o paciente está muito desregulado, desbalanceado, a gente indica também o terapeuta, o psicanalista, no caso, ou o psicólogo. Então, é importante, porque o meu trabalho, ele depende também das outras questões, né? De fundo emocional. Não adianta você só... É que nem você colocar um turbo num carro velho, digamos assim. Sem freio, não adianta nada. Não adianta nada. Às vezes vai ser até pior. Vai ser pior, exatamente. O paciente vai se inflamar, né?
Muitas vezes o paciente, ele tá ansioso, ele fala, nossa, eu vou tomar uma vitamina. Ele fica feliz, mas, né, a gente usa aí o exemplo, por exemplo, a vitamina E, né? A gente sempre tem que suplementar, porque a vitamina E, ela faz o efeito dela, antioxidante no corpo, e ela se transforma num oxidante. Então, ela pode inflamar o seu corpo. Quem que vai reconstituir a forma química da vitamina E? A vitamina C. Então, como que eu faço nas minhas prescrições? Procuro sempre passar junto. Nossa, que coisa, né? Assim como tem coisas, acredito, vitaminas que não podem tomar junto. Tem vitaminas, que a gente separa. Né? Nossa, a gente ou dividir durante o dia, né? Dividir 2, 3 porções. E não tomar de uma vez só. E ninguém sabe disso. É tanta coisa que a gente não sabe, né? Gente, nossa, as pessoas fazem muita coisa errada. Meu Deus do céu, né? E... Caramba, esqueci minha pergunta. Calma que eu vou lembrar. Calma. A terapia ortomolecular, ela tem alguma... Eu vou falar mais... Contraindicação, assim? Quem não pode tomar ou não? Porque são vitaminas, né? Você só vai arrumar uma vitamina para aquela pessoa, né? A contraindicação, acho que seria ela tomar aleatoriamente. Por exemplo, gestante. Tem algumas vitaminas que a gente não utiliza em gestante. Em certas pessoas. Aí é a contraindicação para aquela pessoa, né? Exatamente. O tratamento ele é muito individualizado, né? E crianças também poderiam fazer uma... Já suplementei também criança. Criança que está com alimentação adequada, por exemplo, vitamina D, né? A gente pode suplementar. Criança, gestante. Sim. Porque tem criança que se alimenta muito mal, né? Uma alimentação toda errada. Cheio de açúcar. Hoje em dia, então... Nossa, a gente é chato com os filhos, né? Tento dar tudo direitinho. A gente sabe que tem... E mesmo assim... mesmo assim eles abusam. Mas eu tô ali no meu, né? Ela tem noção do que a gente tá falando, né? Porque eu tomo um cuidado pra caramba com isso, com essa parte da boa alimentação. Mas é aquilo que você falou. Às vezes não adianta só ter uma alimentação regrada, né? Por conta do emocional, o ambiente. No ambiente. A gente tem um número estimado de micro-organismos, de bactérias que vivem no nosso intestino, da ordem do mesmo número de trilhões de células, da mesma ordem do número de células do nosso corpo, né? Em cerca de 30 trilhões aí. E a gente tem que estar em simbiose, a gente tem que estar em harmonia com essas bactérias, né? Então não adianta nada você suplementar, mas, por exemplo, se você tem uma vida estressante, se você tem muitos pensamentos negativos, você vai ter aumento de ácido clorídrico, aumento de cortisol, aumento de noradrenalina, e essas substâncias vão propiciar a morte dessas bactérias saudáveis. E isso daí, com o tempo, a gente vai criando um quadro de disbiose, que a gente chama, né, que é uma alteração dessa flora, e com isso a gente deixa de absorver nutrientes, que são vitaminas e minerais essenciais para o nosso corpo, por conta desse desequilíbrio. Por conta desse desequilíbrio, e a gente passa a absorver toxinas, né? A gente tem muitas doenças aí que na medicina convencional a gente não tem esse entendimento, mas na ortomolecular, por exemplo, a doença de Hashimoto, a tiroidite de Hashimoto, a causa intestinal, né? Inflamação, psoríase. Já tratei muito em consultório essas lesões de pele. Então, quando a gente tem esse olhar focado aí para a causa, para o intestino, a gente corrige o intestino, o paciente melhora. Nossa, isso eu tenho muitos casos de paciente. Além de ser mais ansioso, assim, né, de querer as coisas logo, eu me controlo até, né? Porque eu tenho esse conhecimento, então eu já sei que eu tô mais nervoso, mais estressado por algum... Que nem agora a gente vai ter um evento lá que eu já tô pilhado nisso. Daqui a 10 dias eu começo a sentir refluxo, sabe? Parece que volta o negócio aqui, assim, mas eu já sei o que é. Aí eu respiro, tento me acalmar, aí para. Mas sabe? Só de ele sentir isso sinal que o já trouxe desequilíbrio para o organismo dele, né? Essa situação assim que você mencionou, pontual, não. O problema que eu vejo no consultório, pessoas que estão assim há anos, décadas, sim. Aí sim. E você tem essa consciência, né? Você mencionou, você sabe. Eu sinto, eu fiquei mais nervoso, me dá um negócio, sabe? Tipo um refluxo, assim, parece que... mas então tem essa diferença. Tem essa diferença, mas isso faz parte da nossa evolução, né? O animal, quando ele estava fugindo ali do seu predador, né?
a presa, ela inflamava o seu corpo. Liberou. Você libera adrenalina, Adrenalina. você libera cortisol. E ali, você imagina, você tem que, se você tiver alguma ferida na luta ali com o seu predador, você tem que fechar aquela ferida. Então, você altera a coagulação do seu sangue, você aumenta a inflamação ali naquele momento, né? Tá. Porque você não pode sair, por exemplo, ali de uma luta, da fuga do seu predador com uma ferida aberta, por exemplo. Só que, cronicamente, hoje a gente fala em inflamação crônica de baixo grau. E a gente vê isso através de um simples hemograma. Só do exame de sangue eu consigo ver isso. Não preciso pedir marcadores inflamatórios muito específicos, como PCR ultrassensível, por exemplo. Então a gente vê essa inflamação de baixo grau num simples hemograma. E a gente sabe que ela é deletéria. Então ali o paciente ele vai estar mais predisposto a quê? A fazer vasoconstrição, a fazer aumentar a coagulação, a formar trombo, né, a formar placas de gordura, que são as placas de ateroma. Isso vai aumentar o risco de infarto, de AVC. Então, o que faz mal é esse estado inflamatório a longo prazo. A gente teve um evento, a gente tem um estresse, isso é normal, né? Antes de vir para cá, eu estava ansioso. Normal, isso a gente faz fica parte. sempre. Isso é ser humano mesmo. Certo. Agora, o que eu não posso é estar todo dia nessa ansiedade. E tem muita gente, acho que a maioria das pessoas... por exemplo, às vezes tem profissões que é sob pressão o dia inteiro, todo dia. O dia inteiro. Né? Isso é prejudicial. 24/7. Eu costumo falar no consultório para pacientes que ele tem que rever ali até a profissão dele. Sim. Num caso mais... Porque eu acredito que não há um bem maior que a saúde. O que adianta ele estar ganhando... Não tem terapia ortomolecular que não tem. que ajuda nisso. O que adianta? Ele está ganhando dinheiro, mas ele vai gastar tudo depois. Sim. O prejuízo que ele vai ter em saúde, ele não vai conseguir, por exemplo, trabalhar numa outra profissão ou fazer o que ele quer fazer. Exatamente. É verdade. E agora, assim, o contrário, né? Que nem, por exemplo, a nossa filha... Uma consulta aqui agora, gente. Mas, assim, a nossa filha, ela é atleta, né? Posso chamá-la de atleta porque ela compete com dança. Então, é muito ensaio, dança ginástica. muito. A gente fica em cima, mas do nosso jeito, de uma forma bem leiga. Em tentar fazer uma boa alimentação, ela se alimentar mais vezes ao dia do que, de repente, outra criança que não treina tanto. Ok, mas assim, então, por exemplo, num caso de pessoas que se exercitam demais, que tem muitos treinos, nossa, é muito importante então realmente isso, né? Fazer essa terapia ortomolecular para ver o que está faltando, o que a gente pode complementar, né? É muito importante. A gente sabe, hoje a recomendação pela Anvisa é baseada no IDR, né? Que é a recomendação diária, né? Mas a gente sabe que esse IDR ele está defasado, né? Porque a nossa vida hoje ela é extremamente estressante. O número de informação que a gente tem são as redes sociais, é o que a gente tem que entregar. Então a gente é muito mais cobrado hoje. A velocidade é tudo muito acelerado. Muito rápido. As pessoas querem tudo para ontem. Então o nosso corpo ele é naturalmente inflamado. Né? Então, aí você mencionou o atleta, né? O atleta mais ainda, além da alimentação, além da atividade física que ele faz, ele tem que ter uma boa noite de sono, né? O sono ele tem que ser reparador nesse atleta. O atleta, eu não tenho dúvida de que ele tem que suplementar. O atleta ele não vai conseguir através ali... De alimentação. Não, ele não vai conseguir. Ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um profissional para suplementá-lo de forma individualizada, humanizada e adequada, porque já tem estudos mostrando, né, que atletas de alta performance, atletas de alto nível, eles têm maior estresse oxidativo, eles têm maior inflamação. Então, tem estudos mostrando que atletas de alta performance, eles têm maior formação de placas de ateroma, né, que são aquelas placas de gordura nos vasos sanguíneos, nas artérias. Então, é importante que o atleta, além de ter uma vida saudável, um sono reparador, uma dieta adequada, a suplementação, para diminuir esse número acentuado aí de radicais livres, né, que vão promover a inflamação. E você fala atleta a nível profissional e amador também, né? Porque tem muito atleta amador, né? Esses estudos, em relação a esse aumento da inflamação, ele seria direcionado para atleta profissional de alto mesmo, rendimento, de alto rendimento. Tá. Mas para um atleta amador, também pode ter alguma indicação
Para um atleta amador, uma suplementação mais básica. Pode melhorar assim. o desempenho dele, né? Porque existem muitos, né? Exatamente. Eu tenho atletas Pessoas amadores. Sai aleatoriamente. Eu lembro que eu fazia corrida, né? Eu participei de provas de maratona e tal. Subida de morro, era meio maluco. Corria 30 km, 40 km, era uma doideira, mas era uma delícia, né? E eu lembro nas provas, a gente chegava lá às vezes 5h30 da manhã, porque a largada era 6, 6h30. Nossa, o que eu via de gente tomando 5, 6 cápsulas, eu imagino o que o cara tá tomando ali, né? Eu ia lá com o meu Gatorade, minha água, era 4 garrafinhas que eu levava, 2 de água, 2 de Gatorade. Você ficava até com vontade de tomar. E os caras tomando uns negócios assim, mas era muito, cara. Teve uma vez que eu achei um absurdo, eu falei, nossa, que é isso? E me impressionou, sabe? A quantidade de coisa que eles tomavam antes da prova. E eu falei, será que, agora pensando, será que era de forma correta ou não? Ou o cara tá tomando o que for? Assim como você, só o Gatorade também não, mas eu levava na corrida Gatorade, salame, eu levava no papel alumínio salame para dar sal, sachêzinho de sal, ou às vezes uma cápsula de sal, gel de proteína, carboidrato, enfim. Mas eram as coisas que eu achava ali mais natural, assim, né? Agora, sair tomando coisas, tinha um conhecido nosso que eu não lembro o que ele tomava, se era anfetamina, não sei, era um comprimido ali que era um pré-treino que ele tomava, que se ele não tomasse aquilo, ele não treinava. Aquilo aí me deixou tão traumatizado assim, eu falei, como assim, meu? Eu tenho que treinar porque eu quero. Eu tenho que sentir o limite do meu corpo, não por causa de um remédio, né, de alguma coisa que eu tô tomando ali que vai me dar energia, sabe? Eu pensei dessa forma, né? Então, o paciente ele tem que entender que a suplementação ela é a cereja do bolo, né? É como eu falei em relação ao carro. Se ele está com uma alimentação inadequada, se ele não tem noite de sono reparador, se ele fuma, ou se ele ingere álcool, por exemplo, o álcool a gente sabe que é extremamente inflamatório. Não adianta nada ele tomar esse monte de comprimido aí de vitaminas e encher a cara de cerveja. Não adianta nada. Não, e sem contar que o seu rendimento perde, né? Você treina pra caramba. A gente fazia isso, a gente corria, a provinha lá, saía da prova, tomava uma cerveja. Ia treinar no dia seguinte, nossa. Mas a gente era até amador, eu fazia isso pela brincadeira. Mas quando você entende e para de fazer isso, nossa, teu rendimento vai muito mais além, né? E uma dúvida assim, o que mais buscam no seu atendimento? Qual a procura maior? Ou a pessoa... porque como é que a pessoa vai buscar um ortomolecular? Por que ela vai? Como é que é vendido esse serviço, assim? Olha, André, o meu público hoje é um público mais feminino, né? Eu diria aí que 70%, 80% de mulheres de meia idade, muitas buscando aí a terapia de reposição hormonal, já com queixas clínicas, né? Aí as mais comuns, o cansaço, a fadiga, muitas pacientes referem dores nas pernas, a insônia, a ansiedade também. Geralmente é esse público, né? E homens, qual é a queixa principal? Homens, acho que a maioria dos homens, a queixa é dor no peito. Quando me procura já tá assim, é a ponta do iceberg, né? O paciente tá dor no peito. Dor no peito, tá com medo, muito medo de morrer. A maioria das vezes é ansiedade, né? O paciente mais jovem. Felizmente, né? Porque... a gente sabe que a mortalidade cardiovascular, de infarto, ela é maior do que o quadro de ansiedade, mas é a queixa mais comum. O homem, ele espera o último momento ali para procurar o médico, infelizmente. E a esposa que deve ter marcado a consulta, com certeza. Com certeza. Minha que marca. A minha é esposa e secretária. Ela que marca tudo, fala os horários. E tem que lembrar também. Não, e às vezes eu levo ela junto pra ela falar, porque eu não sei nem o que falar. Falo, vai lá você e fala lá, porque eu não sei. Mas deixam pra última hora, né? Mas e aí, por exemplo, numa consulta, o cara vai lá com um problema no peito, ou a mulher pela menopausa. Pelos exames você pode perceber que é um outro caso, às vezes. Então, aí, com uma anamnese, que a gente chama, que é como se fosse uma entrevista, na qual eu faço perguntas. Qual é o tipo de dor? A dor tem irradiação? Quanto tempo dura essa dor no peito? Ela está relacionada ao esforço físico ou estresse emocional? Não, ela vem em repouso. Ela piora quando algum tipo de movimento? Ela não tem relação com o movimento? Só através dessa anamnese a gente já consegue direcionar e já ter um diagnóstico. Aí o exame, quando eu peço o exame, eu já sei o que eu vou encontrar. Ele é só para confirmar, ele é complementar. O exame ele não substitui o meu conhecimento, a minha avaliação clínica. Certo, entendi. Os exames, né, a maioria, então, é exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, né? Também já ouvi falar de exame de fio de cabelo? Não, esse exame não é tão usual, né, hoje em dia, já está um pouco ultrapassado. Ah, tá.
Então é mais através desses outros exames e da os queixa mais clínica, específicos. Entendi. A queixa clínica seria a leitura ali do paciente, né? Na anamnese que você puxa. E aí a pergunta do profissional, né? Porque eu acho que isso daí vai muito também do profissional ali, do que feeling também, o né? feeling, com certeza. Exatamente. Conta muito, né? A leitura, que eu falei, a leitura, você lê o paciente ali o que ele quer dizer, né? Na medicina chinesa, eles leem a pessoa pela língua, pela cor, pela coloração, né? É um estudo bem minucioso, assim, né? E bem pessoal também, né? Sim. O ser humano é único. E a intuição da pessoa também acho que conta nessa hora, né? Dá pra contar com a intuição ali, né? Você percebeu que a pessoa tá falando da forma que ela fala. Eu acho que no caso dele olhar. principalmente pelos exames e aí o que a pessoa tá falando, né? Realmente, né? Mas muito interessante, gente. Todo mundo deveria fazer isso, né? E desde cedo... Conhecer isso primeiro, né? Conhecer isso, tem que abrir essa consciência. Porque senão a pessoa nem busca. Ela não sabe. Você que tem que indicar, né? Tem que educar. Ela precisa entender que isso é importante. Entender que isso é importante, exatamente. Para buscar isso, né? E o nutricionista e um terapeuta ortomolecular, nossa, tinham que andar sempre juntos também, né? Com certeza. Assim como o psicólogo. Mas aí tem a indicação, né? Você indica, né? Você encaminha os profissionais que Mas imagina um nutricionista tá. que tem a terapia, né? Seja um terapeuta ortomolecular também, né? Bem mais completo, né? Sim. Bom, eu acho que eu não tenho mais dúvidas. Eu tô louca para marcar uma consulta. Falamos de tudo, né? Deu para esclarecer bastante coisa. Não, eu não. Eu já sei que tem terapia ortomolecular para tudo que a gente precisa, né? Dá para suplementar para todas as situações, né? E que é de forma preventiva de preferência, e de tratamento, né? Mas também é possível. É possível. A gente atua aí otimizando o tratamento alopático convencional ou atenuando, diminuindo seus efeitos colaterais. Né? Sim. Em alguns casos, quando o paciente também não quer tomar o remédio, isso vai ser muito bem avaliado, né? Não é sair parando o tratamento, interrompendo a medicação, mas em alguns casos eu consigo aí, isoladamente só com a ortomolecular, com vitaminas e minerais, acompanhar esse paciente. Né? Nossa, sabe uma coisa que me surgiu agora? Usuários, né, de drogas, álcool e que querem sair do vício, a questão da abstinência, quando está na fase da abstinência. Acredito que deva ter também algumas vitaminas nesse sentido que possa ajudar. Tem algumas vitaminas que aí vão atuar diminuindo a inflamação. Geralmente é um tratamento conjunto com o psiquiatra nesse caso, né? Porque já é um paciente muito crônico, é difícil de tratar nesse caso específico só com a ortomolecular, mas pode ser associado, porque a vitamina ela diminui esse desgaste, esse estresse oxidativo, a inflamação, que esse paciente com certeza tem, né? Bastante, né? E você vai elevar até num nível emocional, né? Porque é uma compulsão isso, né? Não deixa de ser uma compulsão, né? Mas a abstinência eu acho que é mais também a química, né? Ali que tá agindo, né? A falta da... Com certeza. Cabe aí o tratamento com o psiquiatra. Né? Sim, tem que andar junto nesses casos, sim, com certeza. Outra questão também, que eu acho que é muito interessante. A questão de, por exemplo, casais que querem engravidar, de repente, como é que funciona? Também teria essa possibilidade? Ou através para, sei lá, aumentar a fertilidade ou preparar essa gestação? Como é que funciona? Então, a gente sabe, através de estudos hoje, que a gestação, por exemplo, que ela não é planejada, aumenta o índice de autismo, né? A gestação aumenta o risco. E para outras doenças também. Então, eu trato de gestante, né, no consultório e de pacientes que estão planejando engravidar, para suplementar, para diminuir a inflamação, para corrigir a desnutrição. Então, a gente tem suplementos específicos para isso, para paciente ter uma gestação aí saudável e ter um filho... Um bebê saudável. Um bebê saudável. Que maravilha, gente. Nossa, muito legal. E ainda falando sobre, né, mulher, reposição hormonal. Para entrar na menopausa, acredito que deva ter muita procura também, né? Então, essa é uma procura muito grande, né? A demanda é grande no meu consultório, a terapia de reposição hormonal. E esse é um tema muito polêmico, porque a gente sabe que aí no começo dos anos 2000,
os hormônios, eles eram muito sintéticos, eles eram extraídos através de equinos. E hoje, na terapia ortomolecular, a gente faz a reposição com hormônios bioidênticos. O que seria isso? Não é exatamente, não é idêntico ao nosso, mas ele é muito parecido, a molécula é muito semelhante. E ela é extraída a partir da soja e do inhame. Então, essas moléculas, elas não têm, assim, efeitos deletérios para o nosso corpo. E a reposição, ela é através da pele. Porque o problema do hormônio, principalmente do estradiol, é depois que ele passa pelo fígado, através da ingestão oral, que é o efeito de primeira passagem. E ele forma compostos inflamatórios que aumentam o risco de trombose. Então, com a terapia de reposição hormonal bioidêntica e transdérmica, a gente elimina ou praticamente elimina esse risco, né? Eu tenho muitas pacientes no consultório fazendo o uso da terapia que melhoraram seus sintomas de fadiga, cansaço, calores, o sono, fogacho, né? É bem colocado. É bom a gente lembrar que quem tem essa queixa de calores, que são os fogachos, ela tem pior prognóstico. E tem estudos mostrando que os fogachos, eles estão relacionados a maior índice de AVC, acidente vascular cerebral. Porque uma das funções do estradiol é ativar uma enzima que chama óxido nítrico sintase e promover o aumento da vasodilatação, né? Então, com isso, a mulher ela consegue perder calor. Porque o homem, diferente da mulher, ele perde calor principalmente por sudorese. Mas a mulher, por esse mecanismo vasomotor, ela perde calor. Que o estradiol, ele faz isso. Ele ativa essa enzima, se aumenta a produção de óxido nítrico no vaso, no endotélio, que é a parede que recobre a artéria, e a mulher perde esse calor. Com a queda hormonal, com a diminuição do estradiol, ela deixa de ativar essa enzima, deixa de produzir o óxido nítrico, e ela começa a ter o quê? Vasoconstrição. Então, aumenta também o risco de hipertensão nessa faixa etária, ela aumenta o risco de infarto também, e ela diminui essa circulação. E com isso, ela deixa de perder calor e ela refere esses fogachos. Mas a gente tem que ter em mente esse risco, essa queixa, esse risco aumentado para AVC. Então, essa paciente ela vai ter muito benefício, né, em receber esse tipo de terapia. Sim. Nossa, isso é muito comum, né? A gente ouvir. É muito comum, essa queixa é muito frequente, o fogacho, Imagino. né? O paciente chega no consultório... Pra mulher não é legal, tem que ter outro tipo de fogo, né? Não esse. E você falou terapia hormonal, reposição hormonal, é isso? Pra mulher e pra homem. O que dá pra ajudar nos homens? Para homem também. A gente tem que... primeiro a gente dosa, né, a testosterona. E é importante também a gente dosar outras substâncias. Como, por exemplo, o cortisol, o estradiol. Porque a gente tem que definir, no caso do homem, a gente vai ver também a partir da idade do homem, porque eu recebo muitos pacientes jovens com testosterona baixa querendo fazer a terapia de reposição hormonal com testosterona. Tá. Só que a gente tem que definir se o paciente ele precisa suplementar, ele precisa suplementar a testosterona ou se ele precisa modular. Porque tem diferença, né? A gente tem que definir se esse paciente está inflamado. Se ele estiver inflamado, estressado, com, por exemplo, cortisol alto, a testosterona que você der para ele vai ser, através da enzima aromatase, ele vai convertê-la em estradiol. E ele vai começar a desenvolver mama, ele vai inflamar mais ainda, né? Não é só ingerir testosterona, tomar testosterona que vai melhorar. Então a gente tem que ver, esse paciente ele está com colesterol, com o cortisol alto, ele está com PCR alto, ele tem provas inflamatórias no exame de sangue que mostra que ele está inflamado, então eu preciso equilibrar isso, aí a gente fornece antioxidante, vitaminas, minerais, diminui o estresse oxidativo, por exemplo, o curete, a cúrcuma na forma nano, a gente pode usar para esse tipo de paciente, indicar perda de peso, né? Porque o nosso tecido adiposo, que fica entre as vísceras, a nossa gordura visceral, ela é inflamatória. Ela libera ali um monte de substâncias, citocinas inflamatórias, que vão promover inflamação. Não adianta repor testosterona nesse paciente.
eu tô com um paciente por volta aí de 45 a 50 anos. Esse paciente, ele não está inflamado, ele tem diminuição no exame de testosterona. Esse é o paciente para receber. E a terapia que eu faço, ela é transdérmica também. E a dose, ela não é uma dose cavalar, né? Não suplemento com injeções, com comprimidos. E a gente procura manter o quê? A gente procura manter a faixa fisiológica. Através do exame de sangue eu vou saber se ele está dentro dessa faixa da normalidade. Porque ele não vai ter risco, porque a gente sabe que a testosterona aumentada no nosso corpo, ela pode ser prejudicial, né, André? Uhum. Sim. Pois é. Viu, gente? Parem de usar coisas indevidas e Porque não de formas erradas, ingerir, né? e tá em desequilíbrio, né? Exatamente. E qual que é o nível bacana para um homem de testosterona? Aí a gente tem que ver a faixa no exame de sangue, ele coloca aí dentro da normalidade. Por isso que essa faixa de normalidade ela é contestada, né? Porque é individual, né? Isso a gente vai ver conforme aí o sexo, conforme você falou pro homem, né? E a gente vai ver principalmente a idade, né? Então é de 250 a 900, mas variando nessa faixa. Aí depende se o paciente tem 40, 50 anos. Porque o nível de testosterona para o homem, ele interfere em várias coisas que ele faz, né? Atividades, enfim. Ele interfere, ele pode... Energia. Energia, testosterona baixa pode ocasionar até depressão, né? A baixa. Libido também, né? Um monte de coisa. E aumento do risco cardiovascular. A gente sabe que a testosterona, ela tem, dentro da sua faixa fisiológica, ela tem um efeito vasodilatador, né? Então ela vai melhorar a circulação ali. Ela vai diminuir o risco cardiovascular. Muito bom. Interessante. Quer saber mais alguma coisa, André? Não. Acho que eu perguntei tudo. Minhas dúvidas foram sanadas. Pelo menos agora, no momento... Não, depois a gente pensa, nossa, você podia ter perguntado isso. Colesterol, vocês não querem saber? Colesterol acho que nossa... eu lembro, todo mundo tem colesterol. Eu lembro que uma vez a gente foi levar a nossa filha, né, na pediatra, ela pediu os exames, graças a Deus estava tudo ok, essa parte, mas ela estava falando que colesterol, né, em crianças, principalmente, tá demais. E diabetes. Demais, Colesterol e diabetes. A pediatra falou isso. Então, se tá em criança demais, caso, imagina nos adultos, né? E a terapia ortomolecular também é possível a gente também tá controlando essa parte. Isso, a terapia ortomolecular, ela tem um olhar diferenciado quando o assunto é colesterol. Então, a gente não olha só o colesterol isoladamente, a gente tem um entendimento de que o colesterol, ele forma ele participa da formação de todas as membranas das nossas células, ele forma os nossos hormônios sexuais, ele forma a vitamina D, hoje em dia conhecido como hormônio D, que tem atuação aí no DNA da célula. Então o colesterol, ele faz parte do nosso cérebro também, ele é muito importante para o nosso corpo. Então não é assim, a gente não tem que pegar um colesterol alto e já sair baixando isoladamente. A gente tem que ver a relação do colesterol, por exemplo, com triglicerídeos. A gente tem que ver o PCR ultrassensível para a gente determinar, Vanessa, se esse colesterol está sendo oxidado na parede das artérias. Porque se esse colesterol não está sendo oxidado, a gente não vai ter esse olhar mais crítico e ficar tentando baixá-lo, né? Eu tenho pacientes com colesterol LDL, que é dito colesterol ruim, colesterol bom. Essa é outra coisa que não existe. Só existe um só colesterol, né? Nossa, eu tava isso na minha cabeça, mas tem o bom e o ruim, não? Não, eles dividem isso em frações. A gente tem que ver as frações para determinar, porque dentro do colesterol dito ruim, a gente tem o mais oxidativo. E hoje a gente faz contas no consultório, a gente mede inflamação para ver qual o colesterol que está ocasionando a placa de gordura, calcificação, ali o endurecimento arterial. Então eu tenho pacientes, por exemplo, com LDL, colesterol de 200, mas através de ultrassom de abdômen, ultrassom de carótida, angiotomografia de artérias coronárias, ele não tem nenhuma lesão, né? E ele tem 45, 50 anos muitas vezes. E o score de cálcio, falei no começo, né, que o cálcio está relacionado à inflamação. Esse é outro medidor que a gente vê nessa tomografia, 0, né? Então, esse paciente, eu vou ser agressivo no tratamento do colesterol? Não vou. Eu vou
Então, eu tenho que ter um olhar mais amplo. Analisar cada caso, de forma mais Muito individual. criteriosa e individual. Certo. O colesterol ele pode aumentar muito, né? Risco de AVC, né? Derrame, né? Esse colesterol que é oxidativo, que é a LDL oxidada. Hoje já tem formas de a gente saber qual que é o colesterol oxidativo, através daqueles exames de sangue. E é importante também sempre mencionar exame de imagem também. Mais uma pergunta. Você falou que não tinha, acabei de lembrar, tá vendo? Você falou de PCR. Eu acho que eu fui no urologista, né? Que você marcou pra mim. Pra ver o exame de próstata. Não fiz ainda o exame de próstata. Tô esperando sair de sangue. Mas, brincadeiras à parte, é PCR também, né? Não, esse é o PSA. PSA. É o antígeno prostático. Ele fez, tá tudo certinho. Mas e aí a ortomolecular entra nisso também? Com prevenção dessa parte? A ortomolecular, em casos que a gente tem um aumento benigno da próstata, tem fitoterápicos que a gente usa para ajudar no tratamento. Mas geralmente aí também é um tratamento conjunto. Mas aí depois que já foi acusado ali, né? Já foi Mas e na feito forma o exame. preventiva, que nem eu agora? Não tenho nada, graças a Deus. Eu posso entrar com uma ortomolecular a nível preventivo? Preventivo para câncer de próstata, né? Diretamente para câncer de próstata. Diretamente. Se você tiver alguém na família, você pode atuar. Você pode fazer um estudo genético também, que isso tem, né? Se você quiser saber, hoje em dia tem. Aí não é da ortomolecular, mas com a ortomolecular, se você quiser prevenir, né, o câncer de próstata, tem como fazer isso. Porque quando você vai lá, eu não fiz ainda, mas quando você faz o toque e ele descobre alguma coisa, é porque já tem, né? Mas aí pode ser, o toque ele tem que ser complementar ao exame também de sangue, né? Sim, mas eu tô falando, quando você chega nesse, já é a ponta do iceberg, já tá ali cristalizado. Já é a doença. Eu tô falando, por exemplo, a nível, quando é que é? Com 40 anos que você... A partir de 50 anos. A partir de 50, que tem que fazer o exame. Nossa, tenho mais 6 anos ainda. Tô tranquilo. Tava já preocupado agora por causa disso. Falei, não tem outra coisa pra não fazer o exame? Quem sabe 6 anos. Não, mas tô falando, a partir dos 40, se você quiser usar a suplementação de forma preventiva, bacana também, né? Não, na minha família, que eu saiba, nunca ninguém teve. Na verdade, preventivo é a forma mais eficaz de tratamento. Você está atuando antes do surgimento da doença. Já tem estudos mostrando isso. E tão importante. É muito importante. E, bom, só gratidão, viu? Obrigado. Muito obrigado muito mesmo, obrigado, Daniel, foi muito legal. Tudo, por todos os esclarecimentos e é isso. Até a próxima. Namastê. Tchau, gente.